Café completo. Apoio. Isso é Stimulate. Isto é Stoller. E Rara, agricultura é a nossa vida. Sicredi, não é só dinheiro, é ter um parceiro para o seu agronegócio. Versagro, nutrindo o agro para impactar vidas. Simbiose Biociência para o Agro. Começou o nosso café completo. Sejam muito bem-vindos. Hoje, dia 12 de maio, aqui às 19 horas, estamos aqui no estúdio da Zip Filmes em Varginha, diretamente para você, trazendo sempre a nossa audiência e trazendo sempre boas energias para essa bebida maravilhosa, que é o nosso cafezinho Santa de cada dia, né? Sejam muito bem-vindos, vamos chegando, avisa os amigos, manda mensagem aí para a turma aí que o nosso café completo já começou e hoje o nosso café completo tá mais do que especial. Só para vocês terem ideia, olha quem está aqui do meu lado. Puxa, seja muito bem-vinda, minha querida. Oi, querido, que delícia estar nesse espaço encantador e falando sobre algo que a gente gosta tanto, né, amor? E, acima de tudo, estar com você, né? Tem tanta coisa gostosa para a gente conversar, né? Eu que agradeço. Só para vocês terem ideia, a Ucha, a Carmen Lúcia Chaves de Brito, conhecida como Ucha, é uma das maiores referências em cafeicultura brasileira. Produtora das fazendas Caxambu e Aracaçu, em Três Pontas, ela preside hoje, né, a Associação Brasileira de Cafés Especiais, a BSA, cargo que ocupa pela 4ª vez. Ucha é reconhecida pelo seu trabalho com sustentabilidade, inclusão e promoção dos cafés especiais no Brasil e no mundo. Em 2024, foi premiada como uma das 100 pessoas mais influentes do agronegócio brasileiro. Olha só! Sob sua liderança, as fazendas formaram profissionais como Jonathan de Almeida, campeão mundial o ano passado, né, Ucha? Isso. De degustação de cafés. A Ucha também atua para ampliar a presença dos cafés brasileiros no mercado, como China, Índia, países árabes, além de incentivar a participação de jovens e mulheres na cadeia do café. Só isso. Então, tá mais do que especial, né? Então, é uma satisfação muito grande. Quero depois conversar bastante com você aqui no nosso programa, né? E hoje, né, no nosso programa, vamos ver, né, quais são as atrações que nos espera no programa de hoje. No Café Completo de hoje, vamos receber a Carmen Lúcia Chaves de Brito, mais conhecida como Ucha, uma renomada cafeicultora brasileira e uma das principais lideranças no setor de cafés especiais no país. Tem muitas informações sobre o mercado com o Furlan. Estão querendo pagar caro no seu café, então aproveite! Quem vai falar sobre isso é nosso especialista Alberto Martins. E tem receita e curiosidade com a nossa super barista Giovana Marques. E para fechar, tem o conselho da Marisa Contreiras falando sobre o relacionamento com a mão de obra. Tudo isso e muito mais agora no Café Completo. E está anunciado o novo treinador da Seleção Brasileira. É nada mais nada menos que o nosso parceiro Alberto Martins. Com certeza, as preleções vão durar horas. Muita conversa, muita filosofia e só alimentação à base de café. Seja bem-vindo à Seleção Alberto Martins. Lembrando que o primeiro cotado foi o Furlan, mas ele ficou em cima do muro para variar. Esse povo não tem o que fazer. Pessoal, tá na panha de café, pessoal. Vai trabalhar, vai apanhar café, vai arrumar um serviço. Pelo amor de Deus. Ô, povo à toa, hein? Mas vamos lá. Pessoal, a gente vai pro intervalo bem rapidinho e já a gente volta. Testado e aprovado em várias pesquisas, o silicato de magnésio é um fertilizante que fornece nutrientes fundamentais para melhorar sua produtividade. Uma fonte de magnésio que se disponibiliza de forma contínua e gradual. E na AgroVGA você também encontra fertilizantes diversos, condicionadores de solo e corretivos. Venha conhecer os nossos produtos, preço, bom atendimento e facilidade na logística. Essa é a AgroVGA, ao seu lado na busca pela alta produtividade. Não é só uma safra, é esperar o tempo certo. Todo ano, Eliseu recebe a mensagem da Marina, gerente do Sicredi, com a boa notícia. Os recursos do Plano Safra já estão disponíveis. E ele tem créditos, seguros e um portfólio de soluções, além de todo o apoio para plantar o crescimento do seu agronegócio.
procure os gerentes do Sicredi. Aqui no Sicredi não é só Plano Safra, é ter com quem contar. A agricultura se constrói com credibilidade, confiança e presença. Isso é parceria, que aliada à fisiologia, biologia e nutrição, protege sua lavoura das adversidades. Isso é tranquilidade, que ajuda a alcançar os melhores resultados todo ano. Isso é superação, que gera lucro e transforma a sua paixão em um excelente negócio. Isso é rentabilidade. Isso é Stoller. Viu, pessoal? Rapidinho, já estamos de volta. Agora nós vamos ficar no bloco inteiro, agora sem comercial, né? E vamos agora, né, conversar um pouco com os nossos correspondentes aí nas principais regiões de café no Brasil. Como é que é a percepção deles em relação a café especial? Como é que cada região está trabalhando com café especial? Se acredita, se estão investindo ou não, né? Então essa percepção nessas regiões, elas são importantes. Então, com vocês, os nossos queridos correspondentes. Obrigado aí, meus queridos correspondentes, obrigado pela essa contribuição que vocês sempre trazem para a gente todas as segundas-feiras e traz esse conteúdo tão rico que a gente pode ter rapidinho aqui no nosso programa a percepção de como é que está em todas as regiões, pelo menos as principais regiões cafeeiras aí do nosso Brasil. E agora, né, falando em café especial, né, eu gostaria de bater um papo com essa pessoa maravilhosa aqui, que é a Usha. Usha, conta pra gente esse trabalho que você faz, né, de café especial. Você já está na BSCA faz um tempo, né? Todo esse trabalho, né, de vanguarda, de lutar, né, pela cafeicultura brasileira. Eu tenho muita admiração por essas pessoas que trabalham por uma bandeira, uma causa, principalmente em fortalecer a nossa cafeicultura. E você é uma representação forte do café especial. E minha dúvida, né, em questão de café especial, como é que você enxerga o futuro? Se vai ter mercado para isso, vale a pena investir? Qual que é a percepção em relação ao futuro nessa turbulência toda de preço? O pessoal fala, será que compensa, não compensa? Qual que é a visão da Usha em relação a esse cenário? Então, amor, assim, o meu olhar para isso, Gustavo, é muito... Vamos lá, vamos olhar a nossa grande pirâmide de consumo de café. Quando a gente pensa nesses cafés assim, especiais, ou mais que especiais, como você falou aqui, a gente está falando de uma pontinha lá daquela pirâmide, né? Com esses cafés que realmente têm muito valor agregado, realmente bastante diferenciados e tal. E o demais restante aqui da pirâmide são realmente de cafés finos, às vezes alguns cafés mais convencionais e tudo mais. Então, assim, honestamente, eu acho que essa grande pirâmide de consumo, dificilmente ela muda. Porque vamos pensar qualquer outro produto que não seja café. Essa pirâmide também existe, né? Você tem produtos mais básicos, produtos ali mais simples, que agrada um percentual enorme das populações, outro que já é um upzinho em termos de qualidade, e assim sucessivamente. Eu vejo essa pirâmide de consumo em todos os produtos, assim como em café. Então, cafés especiais, no meu entendimento, é um segmento do universo café. E, honestamente, eu acho que sempre será um segmento, esses cafés mais que especiais que você diz. Agora, eu entendo, Gustavo, que por conta até de uma virada, por exemplo, de perfil de consumo de consumidores do mundo todo, e eu acho que essa virada de perfil de consumo ela não aconteceu só para café. Na verdade, a gente vê hoje consumidores muito mais exigentes, muito mais assim, preocupados em entender um pouco mais o que acontece com aquele produto que eles vão consumir. Aonde que eles estão colocando o dinheiro deles, né? Eles querem entender processo, eles querem conhecer as pessoas que produzem, assim, estão querendo compreender um pouco mais, de forma mais abrangente, mais aberta, o que a gente faz para produzir aquilo que eles estão consumindo. Eu vejo essa mudança nesse perfil de consumidores, para tudo. E de café a mesma coisa. Então eu acho assim que essa demanda
por cafés diferenciados, por esses cafés especiais, por esses cafés realmente com muita agregação de valor, eu entendo que há uma tendência, sim, a uma evolução em função disso, que é o que a gente vê nesses últimos anos. Só para você ter uma ideia, lá atrás da BSCA, a gente, quando começa a olhar os números da BSA, quando ela foi, na verdade, instituída, Gustavo, nós falávamos o quê? De 80, 100 mil sacas de café especiais no Brasil. Hoje, meu amor, a gente está falando em praticamente, 10, ou seja, 10 milhões, né? De sacas aí que representa hoje esse segmento de cafés especiais. Então isso mostra para a gente que houve de fato um crescimento importante na produção desses cafés. E por que houve? Porque houve demanda. Né? A gente tem visto aí, assim como há o crescimento de consumo de café em todos os anos, mesmo com todas essas problemáticas que a gente vivendo, foi problema de Covid, agora esses problemas de pressão de preço e tudo mais, mas o que a gente vê é que o consumo de café continua num crescimento importante. Né? E os especiais, muitas vezes, em muitos países, crescendo até bem mais do que o próprio consumo convencional de cafés. Então, o que a gente vê é que cada vez mais essa demanda ela tem sido mais potente, mais robusta e, paralelo a isso, obviamente, o produtor ele quer atender essas demandas. Então, aquele produtor que tem perfil, que acha que ele se encaixa bem nesses detalhes, porque café especial... Qual que seria esse perfil? Então, porque veja bem, na verdade, todos nós produzimos café. O que a gente faz na nossa fazenda é exatamente o que todo mundo faz. Só que, às vezes, os caminhos, essas entrelinhas que a gente vai, esses detalhes, esses cuidados... O tentar inovar mais, processamentos diferenciados, você tentar entender um pouco mais o movimento do consumidor de café no mundo todo e no Brasil e tentar acompanhar um pouco esses movimentos para que no seu portfólio você consiga atender essas demandas desse cliente. O universo dos cafés especiais é um pouco por aí. Não é simplesmente você produzir café. Ok, eu vou produzir café, mas aí tá, olha, as cultivares, os diferenciais universos sensoriais, que são interessantíssimos a gente entregar, compreender o que cada país consumidor está demandando naquele momento, qual o interesse maior deles, e você tentar justamente nesse seu grande portfólio de entrega, você ter um pouquinho para atender e agradar e encantar todos esses consumidores e compradores de café do mundo. Então, são alguns detalhes, alguns caminhos, né? Algumas nuances que você vai buscando ali, que eu acho que é isso. São detalhes que faz, de fato, o café. E alguns investimentos, obviamente, que talvez sejam um pouco mais necessários para você produzir esses cafés com um pouco mais de diferenciação do que se você fosse fazer simplesmente uma cafeicultura convencional. Né? Como é que seria esses países no mundo, né? Como é a característica que eles preferem um café? Existe uma diferença, você falou que existe uma diferença, uma característica de cada país? Como é que seria isso? Teria algum exemplo prático em relação a isso? Sim, isso é muito interessante, porque quando a gente realmente mergulha nesse universo dos cafés especiais, uma das coisas que você começa a perceber é a diferença do perfil de consumo de cada país. Se a gente vai falar de Estados Unidos, o nosso olhar para Estados Unidos é ou seja, eles têm ali o jeito deles muito particular de tomar café, de consumir café, padrão de qualidade, nível de exigência, é uma coisa. Quando você fala já nos países da Escandinávia, por exemplo, aí a gente já está falando de outro perfil de consumidor. Entendeu? Eles não buscam a mesma coisa que os americanos, eles não fazem a mesma torra que os americanos, eles não tomam cafés como os americanos tomam. Então, assim, você já vai para o Japão, é outro perfil, já é um outro olhar, já é um outro jeito desses consumidores se colocarem diante do café. E isso é um universo muito rico no mundo dos especiais, porque você tem que caminhar por todas essas complexidades e ver o que você pode fazer dentro da sua fazenda
para você conseguir atender a demanda desses diferentes perfis sensoriais que são muito característicos em diferentes países. Você falou dos países árabes, por exemplo. Quando você vai para a Arábia, por todo aquele golfo ali, ele já tem outro perfil de consumo. Então isso é que é muito gostoso, você tentar entender o que esse povo quer e como é que eu posso produzir dentro da minha fazenda algo que possa de fato atender a cada um desses povos com seus diferenciais rituais de consumo, né? Lá na tua fazenda, por exemplo, você vai lá, provou um café que você colheu nesse ano, por exemplo. Você já consegue identificar esse aqui, eu vou mandar para os Estados Unidos, esse aqui eu vou mandar para a Arábia, esse aqui eu vou mandar para o Japão. Consegue ter essa percepção? Sim, Gustavo. Dependendo se você me respondeu, eu sabia o que é. Então, essa amor, percepção, quer te apertar um pouquinho. Pode apertar o que for, você quiser, meu amor, que eu adoro falar sobre essas coisas. Isso aí é super bacana, por exemplo, nesse mundo dos especiais, realmente isso é uma diferença e que eu acho uma delícia. Eu acho até que eu estou tão firme como eu estou no café porque a gente foi por esse segmento. Senão, não sei nem se eu ia curtir tanto estar aqui. Porque, assim, para fazer as mesmas coisas sempre, eu acho que eu não... Você gosta de desafio, né? Tem um atrativo, adoro esses desafios e tal. Então, realmente, a gente, quando está ali, você falou do Jonathan, né? Isso. Então, eu e o Joninho, quando estamos ali no laboratório, no nosso universo sensorial ali dentro da fazenda, a gente já sai provando os cafés. Agora, por exemplo, nesse momento, nós estamos fazendo o que nós chamamos de um controle de qualidade nosso anual que a gente faz, que seria uma pré-prova. Por exemplo, a gente hoje, até o Jonathan está lá, nesse momento, provando alguns cafés que já ficaram prontos de alguns talhões da fazenda. A gente faz essa pré-prova todos os anos antes da colheita. Certo. A gente vai estar iniciando a colheita mais daqui uma semana aproximadamente. Então, hoje nós já estamos provando antecipadamente todos os talhões da fazenda para a gente tentar entender como é que o que esses cafés sensorialmente estão nos entregando nesse ano específico. Com todos aí os desafios do ano, todas as questões, essas questões que intervêm muitas vezes na qualidade dessa bebida, a gente tenta entender isso um pouquinho antes para a gente traçar estratégias de um planejamento mais adequado para cada talhão. Quando a gente faz isso, Gustavo, a gente já está pensando, esse café, vamos fazer um honey dele para atender o japonês, que a gente já conhece o perfil, a gente já sabe o que ele vem comprar da fazenda. Então a gente já vai meio que direcionando. Esse aqui vamos atender o cliente tal da Austrália, esse café já está chegando com esse perfil. Esse aqui que pede uma fermentação tal, esse café aqui tem tudo a ver para fazer essa fermentação, para atender aquele inglês e tudo mais. Então você já vai antecipadamente dando alguns direcionamentos para isso. Não que isso não mude, às vezes, no meio do caminho, entendeu? Então, assim, tem todo já um trabalho planejado, pensado, sim, e depois que esses cafés vão ficando prontos lá na frente, a gente vai tomando e falando, deu exatamente isso. Então, esse aqui vai para o cara da Inglaterra, esse aqui vai para a Itália, esse aqui vai... E é muito gostoso isso, porque esse universo, ele nos aproxima muito com esse comprador final. E muitas vezes até com o torrador, né? Lá da outra ponta e tal. Então a gente tem um prazer enorme em estar num diálogo muito gostoso com essas pessoas, porque não é só entregar aquele café, mas é você também falar sobre ele. É você falar um pouquinho de tudo que você conhece sobre aquele café, porque a gente escolheu a sementinha, foi lá, plantou, cuidou, preparou e tal, zelou por tudo aquilo, colheu, pensou um processo para ele, olha o resultado final e chama aquele teu cliente e fala, puxa, olha aqui o que eu fiz para você. Então, assim, é uma relação muito próxima, muito gostosa, dá muito prazer, porque é você dentro da tua fazenda, produzindo, pensando naquela pessoa, naquele teu parceiro, naquele braço do outro lado do mundo que vem desejando e querendo aquilo que você preparou para eles. É uma relação um pouco diferente, né? É interessante, né, que a maioria dos produtores de cafés especiais, eles vão lá, aplicam as técnicas dele, né, e vai ver o que vai dar para depois ali ver o que aconteceu. E no teu caso não, você tem uma rota, você tem um planejamento, você sabe aonde que você quer chegar com aquele determinado manejo, aquela determinada colheita, né, e determinado café de determinado talhão. Perfeito. Então você já tem a diferença é essa, você já tem uma rota de onde você quer chegar e vai trabalhando nisso daí. E ao contrário de praticamente dos cafeicultores gerais, né, que eles acabam, vou botar isso numa fermentação, vou ver o que vai dar, né? Então esse planejamento é importante.
Sem dúvida, isso aí é uma das primeiras coisas que a gente faz já num rumo diferente. Porque quando você faz um café convencional, você não pensa nessas coisas, você não está indo antecipadamente tentar. Porque cada talhão, historicamente, ele já te conta o para que ele existe, para que ele vem. Então a gente já conhece isso historicamente, mas a gente ainda checa isso antes da colheita para ver se naquele ano, e às vezes nos surpreende, viu? Então isso realmente é muito bacana, porque você já começa a pensar numa estratégia sobre o que você vai fazer. E às vezes, Gustavo, alguns talhões a gente ainda divide ele, por exemplo, em 4. Vamos imaginar um talhão que ele tem ali, em termos de exposição solar, por exemplo, ele tem alguns componentes diferentes. Ele tem uma face sul, ele tem uma face norte, ele tem lá 1.100, 1.200 metros e depois abaixo de 1.000. Então a gente meio que divide esse talhão, prova ele separadamente e vê. E isso e vê o que cada um tem para te entregar. Então você vê, são detalhes, são pormenores que a gente busca fazer para quando aquele café chega na tua via úmida, depois que você colheu, você já está ali planejado. Olha, esse lote de café que está chegando, nós vamos fazer um honey dele. Então já vai, tira o cerejão, colheitas seletivas, né? Ah, não, esse café aqui nós queremos fazer um passa dele. Então a gente já avisa o nosso gerente, essa lavoura você não vai colher nesse momento, espera ele chegar num processo de passa e tudo mais, para que você realmente tire aquele sensorial que você gostaria de tirar. Então realmente existe um planejamento muito específico para cada talhão, para cada café, e o que você gostaria de chegar lá na frente para entregar aquele sensorial para os seus clientes. Interessante. É uma caminhada um pouquinho diferente, né? E um não é você chegar e colher tudo, São quantos anos de cafés especiais, Ruxa? A gente eu cheguei na fazenda, Gustavo, há 17 anos e meio aproximadamente, que foi quando a minha proposta até para os meus irmãos, quando eu vim, foi para que nós continuássemos juntos. Meu pai tinha falecido e ia separar a fazenda. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, nós não vamos deixar um legado desse se romper. Nossa vida, nossa história de vida e tudo mais, vamos continuar e tudo mais. Então eles me fizeram a proposta, você vem, você assume? Eu falei, vou, mas para a gente dar essa virada de chave. Mas a gente continuar a escrever essa história, toda essa tradição, todo esse legado, porém construindo uma nova cultura para o nosso negócio, que seria justamente a gente pensar na produção com muito foco na produção de cafés especiais e agregar muito valor a esses cafés, aproximar muito dos clientes que realmente desejam esse perfil, esse nível de cafés que a gente vem produzindo e tudo mais. Então tem aí o quê? 17 anos e meio, mais ou menos, que a gente começou. Eu sempre falo o seguinte, que a experiência ela não está no tempo, ela está na intensidade. No caso da Ursa, são 17 anos de extrema intensidade dentro da cafeicultura, por isso que tem todo esse know-how, né? Toda essa bagagem, esse conteúdo. Intensidade e intencionalidade, né? Eu acho que é uma coisa também muito forte para a gente. Você tem que ter, existe uma intenção, existe um propósito, existe um pra quê, né? Para você ir naquela direção e não deixar nada te desviar, né? Isso aí. Isso é muito legal. E em questão, vamos supor, de valores, né? Muitas vezes o pessoal sempre fala assim, não compensa, café especial não compensa. Olha o momento que nós estamos vivendo agora, um preço recorde de café, um valor hiper, estamos vivendo para ver esse momento mágico na cafeicultura, né, de valorização do nosso café. Infelizmente foi devido a causas climáticas e quebras de safra que chegamos nesse patamar, mas chegamos, né? E aí, nesse patamar agora, comparando café especial, consegue agregar mais valor? Não consegue? Compensa mudar os processos da fazenda para a gente conseguir buscar alguns cafés diferenciais? Como é que é a tua percepção como uma especialista no setor para aquela audiência nossa, que é uma audiência boa, mas a maioria realmente ainda está muito distante desse mundo, né? Qual que é a tua leitura em se compensa, não para quem já está no jogo, mas para quem está entrando no jogo? Então, amor, super interessante essa questão, e até ultimamente a gente tem conversado demais, está em pauta, assim, né? Essas questões. Sabe como eu vejo isso, Gustavo, amor? Assim, as pessoas veja bem, o que atrai muito o produtor e está tudo certo?
ele quer uma margem melhor, ele quer ter maior ganho, melhores resultados no nosso negócio. Nós precisamos de lucro, né? Sim, óbvio. O nosso negócio tem que dar certo, tem que dar resultado positivo, temos que ganhar dinheiro, lucro, né? Então, assim, rentabilidade, ou seja, então todo mundo busca isso. Então, quando a gente vive um tempo em que o próprio mercado está apertando a gente demais, que o nosso custo está muito próximo de vendas, de preços e tudo mais, obviamente a tendência do produtor é olhar, às vezes, para um segmento que dá uma margem um pouco melhor e dizer, eu vou entrar por aqui porque essa o diferencial está ali só. O diferencial está ali, né? A margem está ali e tudo mais. Então, eu vou por esse caminho. Agora, toma essa opção, aquilo que eu te falei, de quem tem um pouco desse perfil, quem está um pouco afim de realmente buscar alguns caminhos diferentes. Porque quem já segue muito um padrão, fala, não, eu quero continuar aqui no convencional, fazer um café de qualidade, com baixo custo, mesmo com esse mercado aí, eu vou ganhar dinheiro no meu negócio, traça seus objetivos, tem uma gestão impecável, faz o serviço bem feito e está ganhando dinheiro. Às vezes mesmo com preços um pouco mais apertados, que não são esses agora que a gente está vivendo, quase que recordes aí, né? Mas tem muita gente mandando muito bem, fazendo café nesses níveis e tendo excelentes resultados. Mas uma turma já fala, não, eu vou por ali onde eu tenho mais margem, aí olha para o mundo dos especiais e fala, eu vou por esse caminho que eu quero ter uma margem um pouco melhor. Ok, e nisso muitos entraram por aí, vendo ali uma possibilidade, uma perspectiva bacana e tudo mais. Quando acontece tudo que você acabou de citar e que café chega em níveis como chegou. Então, na verdade, o que aconteceu com essa questão de preços? Os preços das commodities, do café commodity, o café convencional, ele chegou, sabe, parado com os níveis de preço que a gente vinha praticando nos especiais, enquanto o preço do café estava lá embaixo. Isso. Então, chegou nesses níveis. Os especiais, eles subiram na mesma proporcionalidade? A nossa margem, ela veio na mesma proporção que esse café? Definitivamente não. Né? São mercados separados, né? São mercados separados, são caminhos diferentes de fato. É claro que a referência de bolsa é uma referência, mas ele definitivamente... Porque o que acontece? Quem compra esses cafés sempre valorizou e sempre pagou mais o produtor. Certo. Então, quando há esses problemas e tudo mais, que você tem uma escassez no mercado e que os cafés convencionais vão lá para cima, entende que fica uma coisa até que não é nem muito de parceria, porque o universo de cafés especiais ele é muito de parceria, entendeu? Por exemplo, você tem um problema climático aqui e que você teve problema de peneira e tudo mais, esse seu parceiro lá fora, ele fala, ó, já que você está tendo problema esse ano, ao invés de me entregar o 16 acima, me entrega um 15 acima. Existe uma parceria, uma coisa bacana, entendeu? Valoriza o trabalho ali do cafeicultor. Isso, de fato faz isso. Então, quando você tem essa pressão, isso não é motivo para a gente na mesma proporção. Não, fala agora não. Eu não vou te vender o café pelo preço que está aqui. Eu vou te vender agora pela mesma proporção. A gente não tem esse tipo de atitude. A nossa relação não é essa, entendeu? Claro, houve uma puxada, houve, mas hoje nós estamos vendendo cafés especiais na mesma proporção de subida dos cafés convencionais? De jeito nenhum. A gente está vendendo café especial muito mais próximo, com uma margem muito mais estreita do que foi quando o café estava em níveis mais baixos. Aí o que vai acontecer com esse produtor que acabou de chegar e veio para o caminho especial? Não compensa. Ele vai dizer assim, não compensa. Pô, eu vou voltar a fazer o que... Muitos vão fazer isso, eu não tenho dúvida. Se analisar esse cenário de agora. É essa análise, né? Essa análise pura e simplesmente de preço e de diferencial e de margem de ganho e tudo mais. Ele pode fazer essa análise e tá tudo certo. Ele dizer, não vou mexer com isso, o trem tá me dando um trabalho danado, tô vendendo aqui quase que preço a preço, não vou mexer com isso não. Ok. Então eu entendo assim, só fica e continua quem realmente tem isso como propósito. Quando isso faz parte da cultura do negócio dele, entendeu? Quando aquela pessoa realmente ela está completamente engajada com aquilo. Ou seja, ela faz não tá pelo dinheiro só, né? O dinheiro é a consequência do propósito inicial. Aquilo é uma consequência. É muito mais uma questão de olhar para aquilo como o valor que você entrega. Lá na fazenda eu digo muito que a gente não vende café, a gente entrega valor. E é verdade, entendeu? Só que o dinheiro vem junto, né? A gente não tá... Imagina se eu subestimo isso.
Pelo amor de Deus, eu estou ali à frente da fazenda, e uma empresa familiar que precisa dar resultados e bons resultados, até para que eu mantenha essa estrutura muito saudável ali da nossa família e do negócio. Então eu vejo um pouco isso, amor. Terão pessoas que vão dizer, não quero mais esse caminho? Acredito que sim. E está tudo certo, muito justo isso. Agora, quem realmente entrou nesse universo e falou, puxa vida, é isso que eu quero. Isso aqui é trabalhar com propósito, isso aqui é outra pegada. Esses aí dificilmente eles voltam atrás, mesmo reduzindo um pouquinho essa margem de ganho. Então vamos entender o seguinte, nós cafeicultores que vendemos commodity, nós não sabemos quem compra o nosso café do outro lado. Então a gente está nem aí, a gente não tem CNPJ, não tem a pessoa que compra o nosso café, então a gente não está nem aí. Já no café especial, a leitura que eu estou fazendo aqui, não, você tem um parceiro que tem nome, sobrenome, amizade, já tomou café junto, tem toda uma parceria feita. Então agora é o momento onde o cafeicultor está por cima e o comprador está mais por baixo. E é uma hora de parceria, né, de um ajudar um ou outro. Só que a cafeicultura ela é feita de altos e baixos. Então, ou seja, como você forma uma parceria forte e ali não deixa esse parceiro na mão, a hora que essa cafeicultura estiver ruim para nós, certamente parte do princípio que também não vai deixar a gente na mão. E eles acabam valorizando mais o café. É isso que acontece, Ucha? Ou eu estou enganado? Não, é exatamente isso. Porque, vamos lá, vamos imaginar, 3 anos atrás, a gente estava vendendo café generalizado, a níveis infinitamente mais baixos do que está hoje, ou seja, 600, 3 vezes reais, não é verdade? Então, assim, nesse momento, os cafés especiais estavam pagando 3 vezes mais, ok? Então, quando há na verdade, esse conjunto de fatores, esse somatório de fatores que ocorreram, que colocaram cafés nesses níveis que a gente está vivendo hoje, é claro que esse diferencial diminuiu. Amanhã, caso ocorra, tomara que não, mas caso ocorra um retorno, não a níveis que estavam, mas se houver alguma queda em função de amanhã o Brasil e o mundo produtor, na verdade, voltar a entregar um volume muito maior de café e tudo mais, talvez, né? Porque a escassez a gente sabe que é um dos fatores muito fortes para você gerar aí uma pressão nos preços. Se equilibrar um pouco, a tendência é que volte realmente um pouco e tudo mais. Os especiais não vão deixar de estar remunerando lá em cima, conforme sempre remuneraram, entendeu? De fato, eles pagam valor, eles entregam tudo isso, porque eles compram, não é só café, Gustavo, eles compram a identidade que você entrega, entendeu? Eles compram o teu esforço, eles compram essa dedicação, eles compram as pessoas que estão ali, eles compram nomes. Na verdade, esses cafés eles têm um monte de rostinho que vai junto, entendeu? E essas pessoas percebem esse valor e pagam por isso. Então, eles nunca vão deixar de pagar esse diferencial. Só que é óbvio que quando está nessa pressão como a gente está agora, isso aí diminui um pouquinho, né? Mas assim, eu vejo isso com uma tranquilidade tremenda. Para mim, por exemplo, Gustavo, você acha que eu vou deixar de fazer o que eu tenho feito? Nunca, eu vou continuar fazendo e feliz da vida, porque aqueles cafés que eu não consigo vender como especiais, porque eu não dou conta de fazer 100% dentro da fazenda, cara, eu estou vendendo quase que nos mesmos níveis, estou rindo até aqui, porque o meu resultado final, né, o balanço final financeiro, ele é altamente positivo, porque às vezes eu vendi os especiais por um nível de preço e os demais que a gente não consegue fazer como especial, estava aqui embaixo. Na hora que eu ia fazer minha média, a média vinha aqui para baixo. Agora a média está lá em cima. Então, assim, sensacional. E isso aí, a hora que passar esse momento, se é que vai passar, a gente continua com esse diferencial bastante importante e significativo dos especiais. Uma outra dúvida que eu tenho, Ucho, muitas vezes os cafeicultores me perguntam se eles fazem uns cafezões lá na fazenda, né? Mas ele não tem certificação. E eles falam assim, precisa da certificação para poder ver. Como é que é esse mercado? Como é que o mercado compra café sem ser certificado e valoriza igual, ou é necessária a certificação? A nossa audiência tem muita dúvida em relação a isso daí. Então, amor, vamos lá. A questão das certificações, ela não está diretamente relacionada à qualidade do seu café. Nós podemos ter diversas certificações dentro da nossa fazenda
e o nosso foco não ser a produção de cafés especiais, né? De cafés realmente com sensoriais muito diferenciados, realmente que geram um impacto muito positivo no comprador e no consumidor final. Eu posso ter todas as certificações e fazer até um café fino, um bom café, mas é aquilo, um café padrão, certo. ok? E ser certificado, ter aí 3, 4, 5 certificações, bacana. Isso é um valor que você agrega? Não tem nem dúvida, é um valor que você agrega. Porém, quando você for avaliar sensorialmente o seu café, pode até ser um café, uma bebida fina, uma bebida justa, honesta, bacana, mas não entra no nível de especiais, que é onde a gente tem aí um valor que agrega financeiro nesse café. Então, uma coisa não está totalmente atrelada à outra. A certificação que na verdade, a gente entrega para o mundo lá fora, que é totalmente vinculada a cafés especiais hoje, é a BSCA, certo. Associação Brasileira de Cafés Especiais. Então, assim, o selo da BSCA, para esse universo comprador de cafés especiais, esse universo que sempre existiu, que é muito forte, muito maduro, né? E que está lá principalmente na Ásia, na Europa, Ásia falando mais de Japão e tudo mais, China está entrando agora, começando a chegar e tal, mas pensando mais Ásia, Coreia, e também Japão também, né, que é fortíssimo nisso, e também continente europeu, que é muito forte. Esse pessoal eles não estão tão preocupados muito com as certificações. Se você entrega a certificação junto com aquele grande café, é um valor que você agrega. É mais algo que você está entregando para o seu cliente lá. Mas o que eles querem é o certificado da Associação Brasileira de Cafés Especiais. Então, esse mercado comprador, muito maduro, comprador de cafés especiais já de muito tempo, é isso que para eles importa. Tá? A certificação ela vem como um paralelo. Agora, eu vejo, assim, eu dou muito valor às certificações. Eu acho que nós, cafeicultores e cafeicultoras, eu acho que, para mim, faz muita diferença. Tem muita gente que me diz, puxa, mas eu não estou ganhando nada com isso. Assim, eu respeito muito esse posicionamento, mas eu não penso assim. Eu não me coloco dentro do nosso universo de produção desta maneira. Eu, pelo contrário, eu quero as certificações lá dentro, eu quero aprender com essas pessoas, eu quero caminhar junto, até porque eles são uma ponte de comunicação com o universo comprador. Sim. Então, nós produzimos, Gustavo, não é para nós. Eu não produzo café para mim, eu não produzo café para ficar guardado, eu produzo café para o mundo que quer consumir aquilo que nós estamos produzindo. Então isso para mim tem muito valor. Então eu estou sempre olhando para aquele cliente e querendo entregar para ele tudo de melhor que eu consegui entregar. Se uma das coisas que existem nesse universo do café são certificações que dão a eles, ao mundo comprador, garantias e assim certificações mesmo de que eles estão comprando produtos com boas práticas, socialmente bacana, ambientalmente legal, com uma gestão bacana, eu tenho muito prazer em entregar isso a eles para que eles entendam o que nós estamos fazendo aqui no Brasil. Quem somos nós? Como é que a nossa cafeicultura caminha? Isso me dá muito prazer. Então, assim, é um desejo muito grande de entregar tudo isso e que eles enxerguem o que nós estamos fazendo aqui no nosso país para atender as demandas do mundo que compra aquilo pelo qual a gente acorda todos os dias para produzir, que é os nossos cafés. Então, eu enxergo muito por essa perspectiva. Então, eu não tenho certificação que eu não tenha dentro da minha fazenda. Certo. Por quê? Porque agregue muito. Põe dinheiro, o diferencial que te paga vale a pena. Eu sou daquelas, Gustavo, que enquanto eu estiver ganhando R$1, eu não estou tendo prejuízo. Sim. Eu enxergo por aí sempre. Claro, é você buscar os diferenciais melhores e tudo mais, mas o que eu não quero é estar no vermelho. Eu estando no azul, eu estou feliz. E eu podendo atender bem o nosso cliente, né, o nosso comprador lá, eu acho que isso só tem a contribuir, só tem a agregar e a somar. Então é isso que eu te digo, o universo sensorial de café ele não está totalmente atrelado à questão das certificações. As certificações elas vêm muito mais para nos ajudar na questão de impactos.
Que nível de impactos nós estamos gerando, produzindo a nossa cafeicultura. E aí pensando essa pegada mesmo do tripé da sustentabilidade aí. Poxa, o nosso tempo está apertando aqui, né? E eu tô com muita pergunta para fazer, mas vamos lá, vou fazer uma outra aqui, fugindo um pouco desse tema. Você está trabalhando muito com plantação de cafés especiais em mercados China e Índia. Eles vão tomar café? Eles vão aumentar? Que é a maior pergunta que tem, né? Se você pegar aí China e Índia, tem 3 bilhões de pessoas lá nesses dois países, né? Se eles tomar um pouquinho de café, precisa do Brasil inteiro para poder abastecê-los, né? Como é que está a sua visão em relação a esses dois países extremamente estratégicos para a cafeicultura brasileira? Então, amor, sem sombra de dúvida, o Brasil, como o maior produtor e maior exportador de café, sem sombra de dúvidas, quando você vê países muito potentes, muito populosos, né, começando a olhar para o café e começando a consumir, quando você vê um crescimento exponencial de consumo nesse país, é claro que passa a ser aí para você, opa, estou vendo oportunidade. Então, é oportunidade para o Brasil? Claro que é. Porque Brasil, como o maior produtor e maior exportador, países tão populosos começando a aumentar o consumo de café, o Brasil fala, opa, é o que você falou. O dia que, sei lá, 5%, 10% de uma China começar a tomar café, meu filho, realmente nós vamos precisar quase de 2 Brasis produzindo café, porque como é que faz isso? Agora, a verdade, Gustavo, a gente tem até trabalhado muito China, principalmente, né? China, quando ele se movimenta para a China, quando se movimenta para qualquer lugar, a onda dela é gigante. Ela movimenta todo mundo junto, né? Então, o que a gente tem visto, sim, é um movimento importante de uma China olhando para café, começando a tomar café. A China ainda não está entrando de forma muito, muito robusta na produção de cafés especiais, não. Ela está comprando cafés até mais baixos, cafés muito, muito convencionais. Pelo contrário, até chegaram aqui comprando alguns cafés de safra mais velho um pouco, mas é uma China começando a tomar café. Então é super interessante. Temos também um fortalecimento, já alguns consumos de cafés especiais, principalmente nos polos ali de China, como é o caso de Xangai, Pequim e tudo mais, cafeterias, uma coisa absurda. Temos uma Luckin Coffee, que é um fenômeno, né? Que vem crescendo absurdamente, com cafeterias, com cafés ali bem diferenciados e tal. Então, tudo isso nos mostra que tem oportunidade por aí. A Índia é a mesma coisa. A Índia é um país produtor, mas um país que está começando a aprender a gostar de café e tomar café. Mesmo sendo um país produtor, assim como o Brasil é absurdamente consumidor de café. A China é produtora e nunca consumiu, e está começando a consumir. Um país muito populoso. Então, assim, oportunidade para o Brasil? Sim. Oportunidade para cafés especiais de Brasil? Sim. Porque um percentual desse volume de pessoas que vão começar a tomar café também vai olhar para o segmento de cafés especiais, sem sombra de dúvida. Então, tudo é oportunidade, né? E que venha, né? Não, que venha. Então, acho que a maior crise que nós podemos enfrentar um dia é não ter café, o pessoal não querer beber nosso café, né? Então, quanto mais o consumo tiver, quanto mais demanda de café, pode ter as oscilações, né? Que são naturais, mas não estamos garantidos. Mundo árabe também, né? Pois é. Impressionante como que esse povo está doido com café e virando para café é uma coisa impressionante. São os 3 locais muito fortes que a gente tem aí pela frente. Sempre foi muito a América, a Europa, né? E agora explorando um pouquinho da Ásia, mas a Ásia realmente... A Ásia são 5 bilhões de pessoas, né? É isso aí. Puxa, obrigado por esse bate-papo, né? Você continua com a gente aqui ainda, mas obrigado por todo esse conhecimento, essa sabedoria, essa energia fantástica que você tem, né? À toa que seus cafés são especiais, porque vem de energia, né? Vem de pessoas realmente especiais. Agora, pessoal, vamos ver, né, como é que tá a cotação do café de hoje aí. Solta na tela pra gente aí. Enquanto a gente estava lendo a cotação do café, olha quem chegou aqui. Seja bem-vindo, Furlan. Que bom estar aqui, sempre é bom. Que coisa boa, Furlan, muito bom. Chegou um pouquinho atrasado, mas em tempo ainda de trabalhar teu bloco aqui, né? E o que você trouxe hoje para nós aqui em relação a números aí que vão surpreender o pessoal? Gustavo, na realidade, a ideia é transmitir para o nosso pessoal o resultado do nosso trabalho. Como você mesmo disse, né? Será que nós vamos ter sempre tomadores para os nossos cafés? Então eu resolvi destrinchar o relatório do Secafé, que é o Conselho dos Exportadores, e eles têm o relatório
fechado de 2024. Não vamos falar em qualidade, se é arábica, se é conilon, se é solúvel, se é torrado, nós vamos de uma certa forma um número generalizado. E aí nós vamos mostrar para o nosso pessoal essa divisão, porque muitas vezes a gente se engana quem são os melhores compradores, quem são os maiores compradores. Então, exatamente esse trabalho que nós vamos ver agora. Vai soltar na tela para gente? Vamos soltar na tela? Isso, ó. Então, e aí a ideia é o que é? Baseado nesse relatório, que inclusive é público, isso aí está no site do Secafé. O que é esse relatório? É um relatório mensal por países destinos. Só que nós vamos trabalhar com o número total da somatória do ano, tá? Certo. Então, é interessante lembrar que nós batemos o recorde de volume, nós chegamos num total de 50.581.000 sacas exportadas durante o ano de 2024. 2024. O recorde anterior, você lembra qual que era? Não, ele veio somando a ano, né? Mas o interessante é que há pouco tempo atrás nós batemos 30 milhões, batemos 40 milhões, agora nós batemos 50 milhões. Porque o número foi progressivo ao longo dessa última década, né? Então, o que nós fizemos a divisão, Gustavo? Nós colocamos exatamente por continentes. Certo. E aí... Que foi exportado, né? Exatamente. Daqueles 50 milhões, saiu um númerozinho errado ali do percentual, mas 52%. 52% nós exportamos para a Europa. E ali estão os três países mais relevantes desse conjunto. A Alemanha com 15%, a Bélgica com 8,6% e a Itália com 7,75% do total. Lembrando que são 7 milhões e meio, 4 milhões e 300, 3 milhões e 900 para cada país desse destino dos cafés do Brasil. A Alemanha, né, é a principal compradora de café, né? E na realidade ela é um ponto de distribuição. Isso. Hoje os maiores players, os traders, hoje estão localizados na Alemanha. Eles compram de várias origens e abastecem outros países. Então é um hub de distribuição de cafés hoje, não só Brasil, né? Acho que da produção mundial, né? Exatamente. Eu acho que é o principal país de exportação de café torrado. Aliás, ele é o maior reexportador sem ser produtor. Né? Quando eu estive na Alemanha, fala que lá não tem um pé de café. No lugar que eu fui lá, tinha um pé de café dentro de um vaso, dentro de uma estufa. Então, eu tirei foto e achei um pé de café na Alemanha. Aí, ó. E tem, não, vários tem, gente, seu vasinho lá. Eu já vi outros pés, então não é que não tô falando, vou falar que não tem nenhum pé de café, né? Não tem nenhuma lavoura de café. E aí, então nós temos a América do Norte com 21%, aí os três países realmente são os mais importantes, Estados Unidos, México e Canadá, totalizando 10.692.000 sacas para esse continente. Os Estados Unidos é um grande comprador mesmo de café, né? Aí nós temos ainda a Ásia, que hoje tem crescido muito, e é até interessante que nós temos, com todo o volume, o Japão é o primeiro lugar, depois vem a Rússia, depois vem a Coreia do Sul. Logicamente que a Rússia está muito o café solúvel, que é um grande consumidor nosso brasileiro de café solúvel, mas, como eu disse, não está distribuído por qualidade. Por lá, mas tem muito para crescer ainda, não tem? Tem muito. E a conversa de vocês aqui mexe, né, com os neurônios da gente, fica trabalhando, porque realmente, se essa turma dos olhinhos puxados resolver beber café, pode correr atrás de produzir, que vai ter uma demanda muito grande. E a experiência que a gente tem é a seguinte, começou a tomar café, não volta mais não, né, Uja? Acho que é isso, né? Depois não... É o que a gente tem visto por aí, né? Esse bichinho parece que pica e não tem volta, não. E o interessante é isso concorrer com o chá, né? Porque o chá, tradicionalmente, é a bebida deles. Uhum. E a gente está vendo, tem um estudo recente mostrando na China jovens tomando café. E isso aí acabou virando uma trend e o pessoal realmente incentivando crescente o número de cafeterias, principalmente para aqueles de melhor condição financeira. Então está virando uma cultura de uma bebida sofisticada. Isso é muito bom. Isso um movimento parecido ali, né, com todo esse desenvolvimento que houve dentro da própria Ásia, né? Inicialmente com o Japão, depois com a Coreia, e agora a China indo por esse movimento e esse caminho muito parecido, né? Exatamente. Jovens tomando café. Né? E esse movimento, você pega, por exemplo, aí, a Ásia está aí, a China e a Índia nem está aí aparecendo ainda, talvez ainda é muito pouquinho, né? O qualquer trabalho deles bem feito ainda que fizer nesses países...
É a demanda de café nosso pro futuro aí. Exatamente. E aí depois da Ásia, então nós temos a América do Sul, que é um volume pequeno, né? O Brasil é o grande país daqui, ele é o produtor. Ele consome, ainda temos exportação com um volume significativo. Quanto que o Brasil consome de café? 22 milhões e meio, né, Ucho? Acho que é um número. Acho que foi até falado no Em Café, 22.700 e pouco. Né? Soltaram agora no final do ano, acho que é isso. Próximo aí de 22, né? Milhões. Que até a expectativa é que a gente aí, até 2030, aí, talvez seja o país maior consumidor do mundo, sem sombra de dúvidas. Não, e com essa guerra de impostos aí, os Estados Unidos pode perder o primeiro país como volume consumido. Exatamente. Mais uma pressão lá por eles e tudo mais. E aí os números vão ficando cada vez menores, então agora nós temos a África, apesar de vários ali países ainda produtores, mas a gente ainda exporta um volume ainda interessante para a África lá. É quase nada ainda, né? Se for ver, né? O que eles tomam na África, a bebida principal deles? Água? No deserto não é, né? Não, mas eu não sei qual é a bebida deles. Eles consomem pouco. Café eles consomem pouco, né? Não é uma bebida assim... Talvez alguma bebida alcoólica, não sei, mas água bebem muito, né? Água todo mundo por obrigação, aquele né? Calorzinho da água. Mas café não é realmente não é um... Culturalmente tá aqui, não é tradicional. Apesar de que lá nós temos vários países produtores. Olha aqui como é que a gente pode ser explorado isso aí. América do Sul, África e Ásia. É impressionante. A América do Sul, um grande potencial, né? Pois é. E tem crescido substancialmente o consumo de café na América do Sul. Haja visto aí Argentina, Chile, né? Impressionante, né? Como tem crescido. A própria Colômbia, que é produtora, não consome o que deveria consumir. Baixíssimo. Não faz dever de casa. Países produtores, na verdade, né? Quem que você vê consumindo? Brasil e Índia crescendo. Sim. Como país produtor, né? País produtor, consumidor. Aí não tem aquela paixão, não tem aquele compromisso, não tem aquela paixão mesmo, dedicação total pro café, não tem como. É isso. Nós aqui no Brasil a gente é mais resistente. Então aí agora nós temos a Austrália, né? A Oceania com a Austrália aí realmente como o maior consumidor, principalmente na área dos cafés diferenciados, especiais, ela está em franco crescimento. Até faz frente até com a África aí, em questões de números. Sim, exato. E por último nós temos a América Central, apesar de ser países produtores, nós ainda temos um volume pequeno ainda de exportação. Nós tivemos aí problemas de originação de café, então isso também fez com que algum volume fosse desviado, né, para cada origem. O mercado ele é dinâmico, cada um busca uma melhor alternativa. E por último, Gustavo, interessante colocar os 10 maiores países compradores de cafés, e aí cada um com seu volume. Aí já está a escala certinho, Estados Unidos é o primeiro, né? E entre os 10 ainda a China... seria o Brasil, né? Se o Brasil comprasse dele mesmo, né? Você vê, já é consumo de 21 milhões de sacas de café. Então, ou seja, o Brasil já está como primeiríssimo aí, né? Não, os Estados Unidos é o maior consumidor. O maior consumidor, porque ele comprou só 8 milhões de sacas nossas, né? Mas comprou de outros países também. De outros países. Ah, tá. Então, clareou aí pra gente. Aí, em segundo lugar, a Alemanha, né? Depois a Bélgica, a Itália, Japão, Espanha, né? Os Países Baixos, Turquia, México e a Rússia. Variando aí de 8 milhões até 1 milhão aí. E o interessante era até mostrar, porque tem muita gente até que não tem essa noção, né? E a lista, Gustavo, a lista é enorme, logicamente que os volumes vão ficando, mas se a gente pegar abaixo de 1 milhão de sacas, você vai ficar em 15 países, 20 países. Aonde consegue essas informações? Tem no site ccafé.com.br, tem lá a estatística, aí tem produção mundial, exportação. E é interessante, isso é um número, esse relatório está aberto. Certo. Quem quiser pegar, pega lá em PDF, ele tem, são acho que 4 páginas cheias de países. Interessante que esse relatório deles é mensal. E aí a gente vê que porque nós temos as 12 colunas dos meses e o total
na última coluna aqui. Do ano. E logicamente que ela tá feita a indentação pelo total. Furlan, e esse mercado de país, ele varia muito de ano para ano ou costuma ter essa mesma sequência, esses mesmos compradores mais fixos? Ele é mais estável ou ele é bem... Cada ano varia muito? Gustavo, eu acho que assim, na falta de café, a indústria ela vai buscar de outra origem, né? Então, toda vez que nós tivemos problema de quebra de frustração de safra no Brasil, as indústrias tiveram que buscar de outras origens, fazendo um remanejamento. E, logicamente, que, por exemplo, essa quebra da safra que ocasionou o início da alta ano passado dentro do Vietnã, certo. Isso aí desestruturou toda a comercialização, porque com a quebra da safra em 2021, com o efeito da seca e da geada, nós tínhamos uma distância muito grande do preço do Robusta comparado com a Arábica. E nesse momento, até as indústrias que tinham resistência, um paradigma de não usar, ele acabou tendo que usar pela própria sobrevivência. Uhum. Por isso que nós sentimos aquele efeito em abril do ano passado, quando anunciou a quebra de safra do Vietnã. Falei, e agora? Se eu estava comprando Robusta, que era mais barato, agora eu vou ter que buscar em outra origem. Onde, né? E aí, logo em seguida, veio o Brasil com o problema dos 6 meses sem chuva, frustração de safra e tudo mais. Então, essa estratégia ela acaba sendo muito dinâmica, porque às vezes você não tem aqui, você vai buscar em outro lado. Então o Brasil tornou-se nos últimos 10 anos aí, até café que não seja café catado, pronto para exportação. Nós tivemos o Grinders, que acaba sendo um padrão de cafés com bastante defeitos, não os defeitos capitais, né, o verde, o preto e o ardido não, mas os quebrados, conchas, malgranados, e isso acaba tendo uma quantificação de defeitos diferente da classificação COB, que é a brasileira, e ele acabou exportando muito café nessa qualidade. Não só o café tipo 2, 3, né? Ela acabou também abrindo esse nicho de mercado, explorando isso daí. Isso aí é o dinamismo do mercado. A escassez faz isso, né? A pessoa vai buscar. A versatilidade acaba sendo alternativa. E vão se ajustando e se adaptando com a realidade. Exatamente. Chegamos a um ponto que nossos estoques estão assim, expostos, né? Deu para perceber que qual estoque? Então, exatamente. Qual país que ainda tinha estoque, não tem estoque? Chegou um momento assim de expor a realidade, porque sempre foi muito escondido isso daí, né? Não sei se, pelo menos a impressão que a gente tem. Não, e até uma iniciativa, nós tínhamos a Green Coffee Association que soltava mensalmente aquele relatório com estoque americano e tudo mais. Isso. Por uma questão de logística, eu não sei para defender quem, acabou deixando de divulgar. E isso daí acaba que até estrategicamente acabou desarmando uma parte do mercado que usava essa estratégia de analisar esses números para tomar decisões. Mas, Gustavo, brasileiro, né, ele já tem rodinha no sapato para sambar com inflação, com números, com juros. Lá fora, não. Então é uma novidade para eles. Eles estão, desde a pandemia, que eles vêm atravessando problemas econômicos, financeiros, que geraram os juros que eles não tinham, e com essa alta do produto, porque logicamente que o capital das empresas é numa unidade financeira, ele não é em sacas. Então quem comprava 1 milhão de sacas, no fim hoje está comprando 300 mil. E o custo desse dinheiro também fez com que as pessoas não carregassem estoque. E, logicamente, que aí ficou vulnerável. Nessa falta de café acabou. E aí o mercado, os oportunistas acabaram enxergando, nesse momento, oportunidade de fazer dinheiro. Os fundos entraram pesado e, logicamente, que é aquele cabo de guerra. Quem puder mais, gerando, né, muita insegurança no mercado. E o mercado está nervoso, né? E a gente tem falado, né, nos últimos programas, o custo financeiro de qualquer empresa hoje de café. Que não é só comprar o produto. Nós temos problema de logística, nós tivemos um atraso enorme. Você vê, a Secafé soltou um relatório mostrando o prejuízo das empresas brasileiras por esse delay, por essa demora. Contêineres parados no porto porque não teve navio. Aí vem os reflexos, né, de problemas, aqueles
aqueles terroristas lá do Iêmen, lá no canal, acabou fazendo com que os navios dessem a volta aqui embaixo, na África do Sul, encareceu o frete, demora, navios que faziam 30 dias estavam fazendo 60 dias. Então, tudo isso desencadeou uma série, e logicamente que aí você vai falando, é mais custos, são mais desencaixe de dinheiro que as empresas estavam tendo. Então, foram momentos difíceis, não dá para saber ainda se na entrada da safra se vai normalizar, aí volta aquilo que nós estávamos falando do último programa. Você ainda tem problemas que vão acontecer e isso vão gerar novos reflexos. Vamos ver. Ô Furlan, você pega, a gente tem um campo muito grande para trabalhar na Ásia ainda, né? Mas essa questão, todos esses problemas que a gente veio acompanhando, cada programa, né, você vem falando bastante, né, dos problemas de logística, né, de portos e tudo mais, né? Será que isso aí não pode inviabilizar essa negociação? Às vezes está sendo mais fácil trabalhar aqui na América do Sul ou trabalhar na África? Ô Gustavo, eu brinco assim, falando, nós ainda temos um balaio de surpresas, né? Recentemente o pessoal da Secafé participou lá em Bruxelas do reunião daquele protocolo de UDR, que é do meio ambiente, aquilo não está gerando, você viu o volume que a Europa consome do Brasil, e isso daí vai trazer ainda muitos problemas, porém eles estão sentindo que foi o momento errado deles exigirem esse protocolo. Se o mercado está em crise, se o mercado está desestruturado, não é hora de complicar. É a mesma coisa do que o Trump com relação aos impostos aos países, né? A NCA entrou pesado em cima do governo, solicitando, não mexe com café. Nessa altura do campeonato, não vai jogar álcool na fogueira, não, que o fogo está ardente. Então, tudo isso, ainda temos muita coisa para acontecer e, logicamente, que havendo um crescimento em determinados destinos, logicamente que todo mundo vai enxergar. O mercado é de quem paga melhor, o mercado é de quem cria boas oportunidades e nós estamos para aproveitar essas oportunidades. Então, acho que tem bastante coisa para acontecer. Beleza, Furlan. Obrigado por enquanto. E agora, né, vamos ver a previsão do tempo. Ver se vai atrapalhar nossas panhas de café por aí, a chuva ou não. Vamos ver a previsão aqui no telão. Vamos iniciar a previsão do tempo pelo sul de Minas. Semana inteira, sem chuvas, né? E a temperatura mínima de 13 graus na quarta e quinta-feira e a máxima de 25 graus. Depois, sul de Minas, vamos para as matas de Minas. Também semana inteira sem chuva, época boa para poder colher café. E a mínima de 12 graus na quarta-feira e máxima de 25 graus. Das matas de Minas, vamos para a Mogiana, também semana inteira sem chuvas e a mínima de 14 graus e máxima de 26 graus. Da Mogiana, vamos para o Cerrado Mineiro, semana inteira sem chuva, mínima de 15 graus e máxima de 26 graus. Agora para o Espírito Santo, começando pela parte sul do estado. Semana inteira com pouquinha previsão de chuva para todos os dias, temperatura mínima de 14 graus na quarta-feira e máxima de 23 graus. E agora, no norte do Espírito Santo, semana inteira também com previsão de chuva, maior concentração no sábado com 8 milímetros e a mínima de 19 graus e máxima de 27 graus. E aproveitando que hoje nós estamos falando de café mais do que especial, a pessoa que mais indicada para poder falar de consumo, qualidade de café, é o nosso amigo Alberto Martins. O que você traz para a gente hoje, Alberto? E aí, empreendedor do café, você tá bom? Sabe o que é isso aqui, né? Métodos de preparo. Isso aqui é um moedor. Uma máquina profissional de expresso, um moedor para regular para expresso também. Nada disso aqui é barato, viu? A máquina é alugada, o moedor também. Mas tem gente que compra. E cafeteria precisa dela para servir. O que isso te importa? Uma Aeropress é um método de preparo específico. Você sabe, a Giovana leva aí no programa algumas coisas e o Gustavo fica brincando. Nossa, mas isso é caro. A Aeropress é caro. Depois você olha na internet aí. R$500, uma mais baratinha, talvez. Uma prensa francesa. Tem modelos variados, mas não é barato. Uma cafeteira italiana. Tem cafeteira italiana de R$600. Clever. Coar é um método brasileiro, inclusive. Esse aqui é dos mais baratinhos, de acrílico.
Eu tenho um lá em casa de cerâmica, tem de vidro, tem de não sei o quê. Moedor, R$600 hoje, eu tenho um lá em casa de R$2.500, moedor melhor. O que isso te importa, meu amigo? As pessoas, o consumidor, ele está disposto a gastar com café, porque ele gosta. Isso aqui é o universo de cafés especiais. Diferente do cara que toma tradicional e extra forte, que ele está querendo economizar ao máximo. Ele quer, muitas vezes, o filtro de papel mais barato, tem um melitinho, um coador de pano lá e só. Aquele cara não valoriza a qualidade, tem uma galera que valoriza, e essa galera só aumenta. Vamos fazer uma conta comigo. O café tá caro agora, R$2.500, vai ser mais, vai ser menos, não sei. Uma torrefação comprou o café. 60 quilos vai virar 50, 51, 48, depois de torrado, mais ou menos. Então você vai fazer o preço que custou por quilo. O cara vai vender no pacotinho de 250 gramas, ele vai colocar 40, 50 reais, 60 reais, um pacotinho de 250 gramas. Observa quanto que isso virou. E se o cara resolve na cafeteria vender uma saca de café, se ele consegue, e aí eu não sei em quanto tempo ele vai vender, mas um expresso duplo geralmente usa 18, 20 gramas de café. Se ele cobrar R$10 um expresso duplo, que é barato, uma saca de café já vai para quase R$30 mil. Você percebe que quanto mais você vai afunilando, nós saímos aqui da colheita, da commodity, do que todo mundo faz, e quanto mais você vai afunilando no rumo da qualidade, mais a margem aumenta. Você não precisa estar em todos os lugares dessa cadeia. A maioria não vai conseguir isso, e nem sei se isso é saudável na maioria dos casos. No meu caso, eu até pretendo. Se eu tiver uma cafeteria agora, eu fechei o ciclo, né? Porque produtor, torrefador de cafés especiais, eu agrego valor, coloco o preço, que o meu cliente e eu concordamos que é justo ali, vendo para a internet, não sei o quê. E se eu servisse o café na xícara, eu poderia pegar o meu próprio café e agregar ainda mais margem. Isso pode virar um outro negócio. Talvez no futuro. Eu não quero esse problema para agora, não. Mas sabendo disso, você pode ser o fornecedor deste café. Você pode ser o cara que vai abastecer os métodos de preparo emperequetado aqui, ó. Ou você vai vender para as empresas que vão fazer isso. Lá vem o Alberto de novo. Sim. Foque em qualidade e venda o café de qualidade para a pessoa certa. A pessoa que tem mercado para ele, a pessoa que vai conseguir te pagar mais porque vai vender melhor. E não para o cara que ele compra muito bem ali a sua escolha, o seu café bebida dura, seu café mais comum. Geralmente, as empresas não são as mesmas, de café de qualidade e de café mais comum. Classifiquei o meu café, manda fazer um laudo dele, você distribui a amostra, vende o café pior para uma galera que vai para aquele sujeito lá do melitão e do... Não que o melitão não seja ótimo para fazer um café especial, ele é. E é uma coisa legal de pensar também, aquele melhor café, ele está sendo apreciado, aquele café que você cuidou bem demais e que você ficou super feliz que ele foi bem pontuado, alguém vai pagar um valor justo demais por ele lá na frente. O que eu quero é que você transite nesse universo para poder entregar ele, fazer ele sair da sua mão, ganhando a maior margem possível. Depois o sujeito vai ganhar mais um tanto lá. Mas por que você vai ganhar pouco aqui, se foi você que revelou a joia rara para o mundo? Estou querendo valorizar o seu serviço, meu filho. Esse trem de produzir café não é fácil, não. Então vou mostrar a sua qualidade, a qualidade do Brasil para o mundo. Com seus resultados, com o café lá e com o seu comportamento. Acredita no potencial dos seus cafés, que alguém vai pagar muito caro por ele. Você só precisa achar o caminho. Te vejo no próximo programa. Te desejo sempre bons cafés e excelentes negócios. Voltamos agora com aquela hora melhor do Café Completo. Giovana. Boa noite, Boa tudo noite, bem? Tudo bem, e tudo você? Tudo ótimo. Bora fazer cafezão? Tem cafezão para nós aí ou tem que a judiação do nosso? Hoje tem cafezão. Tá, vamos lá, vamos ver o que tem. Hoje a gente recebeu o café da entrevistada. É, a da Ucha, tá escondida ali, ó. Sim, olha lá. Ela trouxe pra gente o terroir, que é um Arara Honey. Ih, que pecado, hein? Vamos ver se o café da Ucha é bom mesmo, hein, Ucha? Vamos ver. Agora é a hora. Deixa eu ver o cheiro. E aí, a gente vai fazer na nossa querida V60. A Ucha falou muito de honey. O que é o honey? Explica pro pessoal. O honey é um processamento, né, o pós-colheita, que no caso, o café, ele foi lá, a gente colheu o café e ele vai descansar lá no terreiro para secar. Isso. Certo? Uma fermentação mais aberta. Exato, só que para isso ele vai ser descascado, ele vai passar na máquina, que
por pressão ali da água, vai tirar a casquinha e vai deixar a mucilagem, que é a polpa, né? Onde tem os açúcares. E por que que é o honey? Porque ele geralmente fica doce como mel. E aí vai ficar aquele melado lá no terreiro. E à medida que vai secando, esse meladinho vai ficando mais concentrado, vai ficando mais grosso, até que ele seca de forma homogênea. E aí, até 11% de praxe, né? E aí vai pra torra. Então, geralmente é um café que consegue trazer mais doçura pra gente. Um café mais encorpado. Ele traz uma complexidade de sabores muito bom. Muita gente coloca o honey como o cereja descascado. Certo. Certo? Mas tem uma fermentaçãozinha, né? Tem uma fermentaçãozinha. Cheira aqui. Não cheira milho. Não cheira milho, não. Ah, eu senti cheiro de milho verde aqui. Você- Pamonha. Não, eu acho que você tá sentindo cheiro por causa de outro brinquedinho que eu trouxe hoje. Ah, não, tô Que sentindo eu, com cheiro o daqui. Furlan, tava mexendo com ele aqui. Vai doer? Não, acho que não. Bora fazer café. Ai, ai. E aí, particularmente, de todos os pós-colheitas, eu, em primeiro lugar, prefiro o natural. E em segundo, prefiro o honey. Certo. Certo? Porque, vamos lá. Quando a gente tem... Balancinha nova. Ai, você viu que charme? Ah, não, olha lá. Que charme? Branquinho. Branquinha lá. Ah, não. Uma gracinha. Ó, vou fazer na proporção 1:15. Então, vou colocar 20 gramas de cafezão. Da Ucha, né? Da Ucha. Lá do Paiol. Torrado pelo Jonathan. Ah, só nota 10. Fica sentindo um cheiro. Gostei tanto do Pode. cheirinho dele aqui, ó. Eu senti um cheirinho de pamonha aqui. Gente, o cheiro de pamonha. Vocês Então, não estão sabendo pamonha. nada, não. Aí que tá. Pamonha. Ué. Pamonha, sim. E milho não. Inclusive, Pamonha lá é no o quê? Paiol tinha um topázio que tinha sensorial de pamonha, que era assim, um tapão de pamonha. Maravilhoso. 1:15, 20 gramas de café, 300 ml de água e bora lá. Se o gosto tiver pamonha, aí é cafezão. Inclusive, eu gosto muito. Todos os cafés que tem gosto de pamonha, eu gosto muito. Mas geralmente é muito bom. É. Muito bom. Café nível muito bom. Sente o cheiro. Ah, quero ver agora. Escuta o cheiro. Muito agradável. Não achei a pamonha aí não, mas muito Muito gostoso. agradável. Senti o cheiro de tabaco. Nossa, que... Não xinga não, viu? No próximo programa, calibragem com Gustavo Renault. Vou apanhar aqui daqui a pouco. Mas é o cheiro, normalmente o cheiro mesmo quando tá. Eu não consigo, eu não sou muito bom do cheiro na hora que tá filtrando, não. Mas você sabe que isso é treinável. Não, sim. É completamente treinável. Como? Em casa, a banana tá perdendo. Chega ali, sente o cheiro da banana que Você tá sente perdendo. cheiro de quê aqui agora que você tá sentindo aí? Eu senti cheiro de tabaco. Não. O que você sentiu? Eu sinto bastante fruta. Bem frutadão. Deixa eu ver se eu consigo agora. Tabaco. Gente, como é que Gente, pode? mas o cheiro disso aqui tá divino. Só que o cheiro aí que eu não gostei. Mas o cheiro tá bom, não é cheiro ruim, não. Eu tinha que assimilar com alguma coisa. Aí só veio isso na cabeça. Mas tudo bem. Fica Bora bravo lá. comigo, não, hoje. Eu não entendo nada, então tá valendo. Eu sou café com leite, eu posso errar. Você não pode, não, eu posso. Bora tomar um cafezão. Agora eu senti a fruta que você falou. Eu acho ele bem frutadão. Nossa, que delícia. O cheiro, peraí. Vamos ver se eu consigo sentir.
Nossa, que cafezão. Bom, né? Que delícia. Muito bom. Caramelo, 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 caramelo. Entradinha de caramelo. É, né? Delícia. Mas a acidez dele tá lindona, tá brilhante. Saliva até. É. Muito doce também, muito Muito corpo. doce, encorpadão. Delícia de café. Ó, Muito bom. Puxa, pode casar, tá aprovado. Você também pode casar que tá aprovado. Giovanni, 12 anos, hein? 12 anos. Vamos lá. Passada eu fiz 17 anos de casado. Aí, ó, tá vendo? Não, construindo história. Gracinha. Ó, Cafezão. pra ajudar, né, no sensorial. Que é isso, meu Deus do céu? Ah, esse aqui Ai, Giovana, pelo amor de Deus, não judia não vai sofrer, não. Juro pra você. O que é essa caixa? Essa caixinha é um instrumento de treino, desenvolvimento, pra a gente conseguir treinar o sensorial. Certo. Ah, aquele negocinho de cheirar? De cheirar o lenês do café. Ah, agora... E aí vem o livrinho, Que é esse certo? livrinho? Com tudo que tem, ó. Todos os aromas que tem. Ah, tá, mostra pro pessoal aqui, ó. Limão, deve ser... Esse aqui deve ser hibisco. Deixa eu ver aqui. Tá em inglês, assim. Como é que tá teu inglês? O meu tá até bonzinho. É. O meu tá com a beleza, né? Popcorn, ice cream. Como é que é tudo manchado? Parece uns desenhos de criança. Então, é conceito, né? Ah, conceito? É arte conceitual. Ah, vocês têm uns negócios aqui. Mas então lá, vamos... Bora. Aqui. O lenês... Esse negócio de criança, não. Gente, eu não dou conta. Vamos lá. O Aqui. lenês... Esse negócio de criança aqui. Olha o desenho disso aqui, ó. O que é? O que é o conceito disso daqui? Esse Vai, explica, sai dessa. é cravo. Ah, cravo, tá. Criança desenhou o cravo, mas tudo bem. Vamos Tá criticar, tudo certo, não. Tá tudo certo. Tá valendo. Vamos lá. O lenês, ele vem com 36 frasquinhos e cada um tem um cheiro, Certo. certo? Esse aqui é o lenês do café, tem o lenês do whisky e o lenês do van, que é o de vinho. Ó, Lenix. E aí, vamos lá, escolhe um, vou pegar o Pode ser livrinho qualquer um. aqui. Escolhe um, sim. Vamos lá. Só não pega o 13, não. 32. Ah. Já tem que sentir o cheiro, tem que falar do que é. Sentir o cheiro. Baunilha! Aham! Cara O dela. baunilhão mesmo? Se nós errou. Se nós 1 a 0 não, pra vai. mim. Não, vamos ver aqui. Tararã. Erramos. O que era? Nossa, fumaça. Ah, viu, né, Ramos? Não, gente, mas não é fumaça, não, ué. Pra quem sente um cheiro de tabaco, um cafezão desse aí. Aí, ó, sentiu Pegou aí, tá bom? Deixa eu baunilha. ver se tá. Sentiu baunilha. Aqui, 32, fumaça. Smoke on the water, de purple. Smoke. É. Então tá, erramos, perdemos. Vamos lá, vamos ver o outro aqui. Você vai fazer eu pagar esse mico ao vivo aqui? Mas eu tô pagando junto, tá tudo certo, a parceria Vamos lá. tá aí. Não, eu sou café com leite, eu posso errar, você não pode. Não posso assim, errando que você aprende. Tá aqui no Vamos mico esse no aí. 8. 8. Nossa, esse aqui é conhecido. Sal no eucalipto. Será que é eucalipto? Ué. Pepino? 8. Pimenta. Tá sabendo legal. Não, mas tá tudo Que pimenta? Agora tem que ver com pimenta. calibrado. Não, Não vai calibrado. acertar nenhum pra gente Escolhe um. poder. 11. 11. Tchan, tchan, tchan. Vamos dar uma baga no seu inglês mesmo? Gente, whisky? Não. Eu sei que não é whisky. Ah, não sei não. Vamos ver? Alcoólico, alguma coisa de alcoólico. Parece alcoólico mesmo. 11. Você não falou. Não. É. Flor, chá de rosa. Tá sabendo legal. Tamo nota tudo 10. certo. Tá valendo. Eu era bom pra acertar isso, eu não sei porque eu tô errando. Acho que eu tô errado, eu não tô sabendo ler o negócio aí não.
Que não. Primeiro que eu não enxergo, e segundo que eu não sei Cadê inglês. o óculos da farmácia? Tá ali, na bancadinha ali. Ah, a bancada tá enxergando. Vamos lá, 33 aqui. 33. Vamos ver. Ah, tá até escuro aqui, ó. Agora eu senti firmeza. Ai, caramba. A minha mãe fala que se a gente apertar uma narina, a gente sente melhor. Ah, piorou? É que você apertou a narina, que você tentou cheirar. Não, assim não sei não. Banco de igreja. Não. Isso aqui parece cravo. Cravo, canela, parece especiaria, ó. Será que não? Tabaco, banco de igreja. 30 aí? 3. Não! Acertei. Tabaco! Viu? Eu sei cheiro de tabaco aí, ó. Sério mesmo? Seríssimo, não? Aqui, ó. Que número que é? 33. 33. Tabaco. Tabaco aí, ó. Olha lá. 1-0 aí, ó. Mais um pra gente poder encerrar aqui, senão a Marisa tá esperando a gente ali. Vamos lá, pode escolher você. 1. Gente do céu. Desinfetante. Nossa, mas o cheiro não é bom, não. Desinfetante de banheiro que você põe. Nossa, cheiro suor ardido. Aí, pô, você vai ver lá um especial, um negócio chique pra caramba, quer ver? Cheiro de terra. Terra, certo. Lembra terra, assim, terra molhada. Cheiro a terra molhada, depois que falou, assim. Ah, mas eu fiquei no desinfetante. Tá bom? Tá ótimo. Que senão o pessoal vai... tá sentindo o cheiro conosco tá aqui. legal. Tá? Mas é isso. Lenês você começou a sentir, vai treinando e vai criando memórias. Gi, obrigadão. Obrigada. Tá? A gente vai agora pro intervalo bem rapidinho e já a gente volta. Testado e aprovado em várias pesquisas, o silicato de magnésio é um fertilizante que fornece nutrientes fundamentais para melhorar sua produtividade. Uma fonte de magnésio que se disponibiliza de forma contínua e gradual. E na AgroVGA você também encontra fertilizantes diversos, condicionadores de solo e corretivos. Venha conhecer os nossos produtos, preço, bom atendimento e facilidade na logística. Essa é a AgroVGA, ao seu lado na busca pela alta produtividade. Não é só uma safra. É esperar o tempo certo. Todo ano, Eliseu recebe a mensagem da Marina, gerente do Sicredi, com a boa notícia. Os recursos do Plano Safra já estão disponíveis. E ele tem créditos, seguros e um portfólio de soluções, além de todo o apoio para plantar o crescimento do seu agronegócio. Procure os gerentes do Sicredi. Aqui no Sicredi não é só Plano Safra, é ter com quem contar. A agricultura se constrói com credibilidade, confiança e presença. Isso é parceria, que aliada à fisiologia, biologia e nutrição, protege sua lavoura das adversidades. Isso é tranquilidade, que ajuda a alcançar os melhores resultados todo ano. Isso é superação, que gera lucro e transforma a sua paixão em um excelente negócio. Isso é rentabilidade. Isso é Stoller. Vença a batalha contra as plantas daninhas do café. Chegou Yamaha. Livre-se da mato competição e atinja o máximo potencial produtivo do seu cafezal. Saiba mais em ihara.com.br. Uma lavoura, uma terra, um manejo. Esse impacto começa na ideia, no planejamento e na assistência correta, chegando ao cultivo adequado. Começa nas conversas informais, na troca de experiências, cada um com sua história e necessidade. O impacto gerado no mundo começa no local, ultrapassando limites e alcançando um futuro cada vez mais tecnológico e digital. O valor do campo precisa ser compartilhado e mostrado. Acreditamos que o agro regional tem o poder de impactar o mundo. Ouvindo, adaptando e acessando cada região, mesmo as mais difíceis, entregamos as melhores soluções com produtos diversificados e tecnologias modernas. Isso nutre não só plantas, mas histórias de produtividade e sucesso.
Nossa visão é criar um ambiente onde inovação e tradição se encontram, onde cada cliente se sinta em casa e encontre soluções para suas necessidades. Versagro, nutrindo agro para impactar vidas. Já estamos de volta, né? Bem rapidinho. E agora, né? Vamos ver, né? O nosso conselho da Marisa Contreiras. Seja feliz com um bom café, seja feliz com Marisa Contreiras. Muito se fala nessa época de colheita do desafio da falta de mão de obra qualificada para trabalhar nas nossas lavouras. Realmente acho que é um grande desafio, porque hoje temos vários concorrentes, não temos só mais a lavoura, várias frentes de trabalho. Mas a mudança de percepção, a mudança de mentalidade do produtor pode trazer uma nova realidade para as lavouras. Ao entendermos que não vivemos somente de grãos, mas que as pessoas são parte fundamental do nosso negócio, na construção de uma cadeia de valor, essa simples mudança de mentalidade traz pessoas engajadas e comprometidas. Só fazemos os melhores cafés com as melhores pessoas. E quando as pessoas sentem que fazem parte de um sonho, de um projeto, que tem esse pertencimento, essas pessoas se tornam comprometidas e envolvidas. Então, o meu conselho é: não cuide somente da terra ou dos grãos, cuide das pessoas, que as pessoas cuidarão desses cafés incríveis e surpreendentes. Não olhamos somente para os resultados, mas o que as pessoas que estão conosco podem fazer por nós e pela melhoria destes cafés. Então, aí uma mudança em curso, aí uma transformação na mentalidade dos gestores das fazendas, que ao cuidarmos das pessoas estaremos produzindo os cafés surpreendentes e teremos então pessoas mais comprometidas e aí então realmente estaremos construindo uma cadeia de valor e talvez esse desafio existirá, mas em menor impacto, em menor quantidade. Obrigado, Marisa. E agora vamos tomar aquele cafezão, né, Giovana? Cafezão maravilhoso. Beleza, hein? Café da Ucha, né? Esse é o Arara Honey, que a gente provou agora há pouco. Beleza. Oh, coisa boa. Muito obrigada, meu amor. Delicioso, hein? Obrigado, Giovana. Obrigado, Giovana. Delícia, gente. Saúde, viva! Viva aí, ó. Nossa. Tchim-tchim. Saúde. Saúde. Queria agradecer, puxa, por essa parceria, tá aqui com a gente, brilhantando o nosso café completo, né? Fazia tempo que a gente queria trazer você aqui, que bom que agora deu certo. Muito obrigado por ter participado conosco. Eu que te agradeço, amor. Uma delícia estar aqui, dá vontade de não sair desse estúdio. A gente ainda recebe essa pessoa adorável aqui para a gente compartilhar um pouquinho desses conhecimentos incríveis. E obrigada por tudo que você tem feito pela nossa cafeicultura. Estamos, que Deus te abençoe, meu. Estamos, né? Obrigado. Furlan, brigadão, viu? É sempre um grande parceiro conosco aqui, sempre trazendo informações muito importantes, cada vez mais valorizando a nossa... Cada dia mais gostoso, isso é muito bom. É isso aí. É muito bom. E obrigado você que está sempre acompanhando a gente, que está sempre dando o prazer da sua audiência, né? E não esquece, ainda dá tempo de sentar o dedo no like agora pra gente aqui. Pessoal, muito obrigado e até a segunda-feira que vem, se Deus quiser. Café completo. Apoio. Isso é Stimulate. Isto é Stoller. Ihara, agricultura é a nossa vida. Sicredi, não é só dinheiro, é ter um parceiro para o seu agronegócio. Versagro, nutrindo agro para impactar vidas. Simbiose Biociência para o agro.